Olá, aluno! Seja bem-vindo para a nossa última aula do nosso bloco de empreendedorismo e empregabilidade. Quanta coisa a gente viu durante essas 7 aulas anteriores e hoje para fechar essa 8ª aula que vai falar do quê? Elaboração de currículo. Casando com todo o nosso programa, de todo esse módulo aqui. Falamos de empreendedorismo no começo do nosso programa, falamos sobre tipos de empresas, falamos sobre tamanho de empresas, falamos como que você pode empreender, quais que são os métodos para você entrar como empreendedorismo, o que é o empreendedorismo virtual, também digital, o que é, o que tá essa onda, né, que está vindo, acometendo muitas pessoas, principalmente com a mudança do mercado de trabalho. Falamos aí um pouco da mudança do mercado de trabalho, de como a gente tem que estar se preparando para isso, pois cada vez mais softwares, programas, máquinas estão substituindo trabalhos que dependem que não dependem da criatividade, principalmente, né? Não só trabalhos manuais, mas trabalhos repetitivos são substituídos pelas máquinas, né? Hoje já existem softwares substituindo advogados, né? Por quê? Porque eles conseguem analisar processos de forma mais rápida, né? Já tem robôs que são mais precisos que um médico para fazer uma cirurgia. Então, para fazer um corte, tudo, enquanto o ser humano pode tremer a mão, pode se distrair, um robô não. Ou seja, isso ao mesmo tempo é um alerta para nós, mas não é uma ameaça, desde que a gente entenda e consiga prever o que está acontecendo, para onde as coisas estão indo, e aí a gente se movimenta junto para estar apto a pegar essas mudanças no mercado, estar à frente dessas mudanças, né? Por isso hoje é tão importante a gente entender, poxa, o que é a habilidade de criatividade, né? Como que essa é uma habilidade única dos seres humanos, né? Essa capacidade de resolver problemas, né? Criatividade não fica restrito a artistas, não. É a capacidade de resolver problemas de formas diferentes. E é isso que diferencia os seres humanos de máquinas, né? A máquina ela vai resolver sempre o mesmo problema que ela foi programada. O ser humano ele consegue entender novas formas para resolver outros problemas. Então, entendemos um pouco o contexto geral de para onde as coisas estão indo. Aí falamos também de essa habilidade de empregabilidade, ou seja, se manter empregado, conseguir ser desejado pelo mercado de trabalho. E para a gente fechar agora o nosso bloco, vamos olhar um pouco sobre currículos, né? Que ainda é a forma mais tradicional, a forma mais usual das maioria das profissões conseguir emprego. Que é o quê? O que é um currículo? É um documento que ali estão seus dados pessoais, dados profissionais, formação acadêmica, todas as informações para ajudar a facilitar a pessoa que está te recrutando, aquela pessoa que vai te fazer uma entrevista, escolher entre o seu currículo, entre os demais currículos, tá? Para poder te chamar para a entrevista. Então, antes do processo de entrevista em si, normalmente você enviou um currículo, enviou seus dados e deve ser enviado da forma correta para atrair aquela pessoa, aquele entrevistador que vai estar lendo, se sentiu atraído pelo seu currículo e te faz o convite para conversar pessoalmente, para aí sim te encaminhar para a vaga, tá? Então é por isso aqui é a parte onde muitas vezes começa, né, o seu primeiro contato com alguém dentro da empresa. A hora que aquela pessoa olha, lê seu currículo e tem o interesse ou não tem o interesse entre tantos currículos que ela recebe, tá? Então vamos agora olhar os principais aspectos de um currículo. Bom, aqui eu quero trazer um exemplo para você de um currículo bem diferente, tá? Um currículo diferenciado, tá? E por que eu estou trazendo esse modelo, tá? Eu quero dizer que o seu currículo tem que ser assim? Não quero dizer que o seu currículo tem que ser assim, tá? O que eu quero dizer é, pense também de forma criativa e inovadora, principalmente na área em que você trabalha, tá? Esse é um exemplo de quem? De um currículo da área de design, tá? Então é alguém com criatividade, é alguém que trabalha assim, criando, inovando, pensando na melhor forma de mostrar as coisas. Se um profissional de design ele faz um currículo normal, como as pessoas fazem normalmente em Word, que eu vou mostrar para você depois um modelo assim, ele já vai ser mais um entre todos os currículos que aquele selecionador está recebendo.
Agora veja esse currículo, que diferente que é. Se ele está falando de design e criatividade, esse currículo não tem design, esse currículo não tem criatividade. Como esse currículo já se destaca frente aos demais currículos que aquele selecionador vai receber? Imagina ele está recebendo um monte de currículo, que é o quê? Uma folha A4, escrito lá os dados da pessoa. Agora imagine ele receber esse currículo, visualmente já chamou a atenção dele. E ele tem os mesmos dados que um currículo normal tem, só que de forma diferente, né? Ele tem ali a informação do nome dele, sobrenome, perfil profissional, as áreas de educação, contatos, hobbies, habilidades, idiomas que ele fala, tá tudo ali, tá? Só que está disposto de uma forma diferente, inclusive com uma foto dele. Então, chama muito mais atenção esse tipo de currículo para a área de design do que um currículo normal, né? Claro que talvez em algumas áreas um currículo desse possa ser visto de outra forma, não uma forma tão entusiasmada, tão bela como eu estou falando aqui, tá? Se é uma área de repente formal, se ele fosse um advogado e talvez estivesse tentando entrar num escritório e mandasse um currículo assim, não sei como um escritório da advocacia poderia ver, né? Como algo mais formal, um escritório de advogados, algo mais formal, se ele receberia bem um currículo dessa forma. Mas o que eu posso dizer aqui, num profissional de design como ele criou essa ideia de design, é dar um passo à frente. E é essa mensagem que eu quero trazer para você no começo dessa aula. Tipo, que área você está se candidatando? Será que vale a pena dar uma inovada, trazer um que é diferente, o que pode te mostrar, o que o seu currículo já pode mostrar visualmente que você é diferente daquelas outras pessoas que estão se candidatando? Esse aqui agora, que a gente vai ver agora, vamos abrir para você de forma maior também. Esse aqui é o currículo tradicional, um pouco mais tradicional, tá? Não também um currículo simples, só escrito, mas aqui formatado numa forma, num Word, né? Normalmente a maioria dos currículos que a gente vê é o quê? Nome da pessoa, dados, tudo escrito. Esse aqui também já inovou sem mudar tanto assim como fez o outro ali, que ele mudou até a diagramação do currículo dele. Ao invés de estar assim, né, ele colocou em paisagem, que a gente chama, né, que é, ao invés de estar na vertical, na horizontal estava o currículo dele. Agora veja aqui esse exemplo, né, um exemplo fictício aí do Pedro Silva, né? Tem a foto, ele tem ali uma pequena carta de apresentação, tá? Olá, uma cartinha de apresentação, nome dele, e aí a gente vê ali, ó, as demais coisas como, ó, entre em contato, aqui tá o telefone, tá e-mail, tá os dados ali, as redes sociais, tem os interesses, ó. Até os interesses ele colocou. Depois ele tem ali experiência profissional. Veja toda a trajetória. Daí ele tem educação. Veja a trajetória na área de educação. Aí ele tem ali, quando ele fala das habilidades linguísticas dele, olha só que legal. Ele fez uma gradação ali de notas, né, para falar a habilidade de língua deles. Então, ao invés de ele falar avançado, básico, isso aqui, ele colocou ali um critério de notas, né, onde ele preenche ali, ó, a gente pode ver ali que tem sete bolinhas ali, em que ele preenche o nível, por exemplo, nível 6 em inglês, nível 5 em alemão, nível 4 em espanhol, francês. Veja de forma diferente, uma forma gráfica dele falar a habilidade dele na língua. Competências, a mesma coisa ali, ó. Ele colocou através de um gráfico ali, ó. Perceba que esse também, né, é um currículo aí de alguém da área de design, né? Ó, Photoshop, né? Ele está falando das habilidades dele ali e outras competências, tá? Aqui embaixo falando de outras competências que ele tem também. Legal? 2 exemplos aí, né, de currículos mais criativos, de formas diferentes de chamar a atenção daquela pessoa que vai ter que selecionar. A pessoa bate o olho no currículo e já fala, poxa, currículo diferente,
currículo mais fácil, a leitura desse currículo, né? Símbolos ali, vários elementos que são muito mais fáceis da gente estar vendo. Vamos então agora entender cada um desses elementos, tá? Aqui a gente viu dispostos esses elementos, ou os principais elementos de um currículo, a gente viu tanto no primeiro exemplo, quanto no segundo exemplo, ou tanto em um currículo tradicional. O que é o currículo tradicional? Simplesmente um documento de Word, tá? Um documento de Word, não precisa ter foto, tá? Mas tendo foto ou não, mas com esses mesmos dados que a gente viu, mas dispostos como? Como se fosse, digamos, uma página de um livro, uma página escrita mesmo, escrevendo todas essas coisas uma embaixo da outra. Seja em qualquer desses modelos que eu falei agora, os de exemplo aqui com design diferenciado, ou um modelo tradicional em que a pessoa só escreveu, a pessoa não utilizou símbolos, gráficos, nada disso, todos eles precisam de alguns elementos, tá? Para orientar a pessoa que está recebendo o currículo, para que ela entenda, isso aqui é o que eu estou procurando ou não é? Essa pessoa tem as qualificações que eu estou procurando ou não? Porque não adianta você enviar um currículo bonito, às vezes até exagerado, que pode, como eu falei, pode não ser bem visto, tá? A pessoa perfuma o currículo, a pessoa coloca florzinha, ou coloca colorido, ou imprime numa página, ao invés de imprimir numa página branca, a pessoa imprime numa página verde, começa a passar mais falta de bom senso da pessoa que enviou o currículo, né? Ao invés de passar uma ousadia, uma criatividade, começa a passar uma falta de bom senso para o currículo, tá? E chega lá, na hora não tem as informações que a pessoa quer saber. Agora a gente vai entender quais são essas coisas, essas informações que alguém precisa saber, tá? O que a pessoa que vai receber seu currículo espera, tá? Que se você tiver todas essas informações lá, ajuda muito ele a decidir. Então você começa lá o seu currículo. Cabeçalho. Começa o currículo pelo cabeçalho. O que tem no cabeçalho? Sua identificação. Tá? Aqui nesse exemplo ele coloca um olá e coloca uma carta de apresentação também. E aqui não, aqui só tem lá o nome e residência, né? Basicamente o cabeçalho é isso. Não precisa ficar colocando RG, CPF, nada disso, tá? Tem algumas informações que no cabeçalho pode fazer diferença dependendo da vaga que você está preenchendo. Então, quais são essas informações? Algumas vagas pedem foto, não pode ter isso como critério, mas existem pessoas que pedem ou que ajudam. Então, você pode decidir se coloca ou não, mas isso não é obrigatório e se alguma empresa exigir isso, você sabe que ela está errada, isso não é obrigatório. Mas algumas coisas eles escolhem por fotos. Então, cabeçalho, ele tem que ter basicamente seu nome, tá? Então você coloca o seu nome, coloca a cidade que você reside, isso aí faz diferença muitas vezes para a empresa, porque ela está selecionando em alguma região e ela quer saber. Algumas empresas começam o processo de seleção pela data também, ela quer saber a idade das pessoas. Então coloque no cabeçalho idade ou data de nascimento, ajuda também a pessoa a decidir. Não precisa colocar bairro, nome de rua, tá? Coloca a cidade. Nome, cidade, data de nascimento, idade. São informações básicas aí que, constando no cabeçalho, ajuda a pessoa a decidir ali. Poxa, às vezes ele está contratando alguém que é para a região de São Paulo. Então ele recebeu um currículo via internet, ele não sabe, não tem essa identificação. Então tá lá, São Paulo, a pessoa de São Paulo, a pessoa de Mauá, a pessoa de Barueri. Ele já sabe um pouco o escopo. Isso ajuda tanto a pessoa para, de repente, ser chamada e falar, não, a gente só estava contratando alguém de São Paulo. Então já evita isso e facilita na hora do entrevistador selecionar o currículo. Então, seu nome, sua cidade, nome de nascimento, data de nascimento, idade. Fatores que no cabeçalho faz diferença. No cabeçalho também você vai colocar as suas informações de contato. Extremamente importante. Você não tem como ser chamado para uma entrevista de emprego se a pessoa não sabe como te contatar. Então vai estar no cabeçalho. Colocou seu nome, colocou esses dados mais básicos. Aí você vai colocar telefone celular, telefone residencial se tiver, coloca contato via e-mail,
deixa essas informações ali no cabeçalho. A pessoa bate, já sabe o nome, já está vendo o telefone, muito mais fácil de entrar em contato com você. Tá? Facilita a forma com que a pessoa vai entrar em contato. Tem algumas vagas também, principalmente se é para a área externa, às vezes vendas de área externa, por exemplo, a vaga exige que a pessoa tenha veículo próprio. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa usa o próprio veículo para visitar clientes e a empresa paga um reembolso para ele das viagens. Então pode ser uma informação a constar no seu cabeçalho, tá? Então vai estar lá no cabeçalho, nome, data de nascimento, informações de contato e você pode colocar, por exemplo, possui veículo próprio ou não possui veículo próprio. Depende para a vaga que você vai, para o perfil que você vai. Se isso exige ou não, você colocar essa informação no currículo ajuda a decidir. A mesma questão de filhos, né? Tem vaga que pergunta se a pessoa tem filhos pequenos ou não. Então isso ajuda também, ou se a pessoa é casado ou solteiro. Isso ajuda também, mas isso depende do perfil da vaga que você está concorrendo. Informações importantes então no cabeçalho são essas. Seu nome, informações de contato fáceis para a pessoa te contatar. Outra informação extremamente importante dentro do currículo e negligenciado por muita gente é o objetivo daquele currículo. O que é o objetivo? O objetivo é a vaga que você está pretendendo. Muitas vezes você tem mais de uma habilidade, você pode concorrer a mais de uma vaga. E a empresa, muitas vezes, está contratando para mais de uma vaga. Se você está mandando para uma agência, então, de trabalho, ali, aquelas agências de emprego que recrutam para várias empresas, eles têm dezenas de vagas, centenas, às vezes, de vagas abertas. Então, ele vai receber seu currículo, não sabe para onde encaminhar. E a pessoa não vai ficar lendo tudo. O objetivo, logo abaixo do cabeçalho, é a segunda informação mais importante do seu currículo. Por quê? Porque ele já direciona a pessoa que recebeu o seu currículo. Vaga de... Aí você vai citar a vaga. Vaga de logística. Vaga de analista financeiro. Vaga de recursos humanos, tá? Ou você pode escrever objetivo profissional, recursos humanos. Objetivo profissional, área financeira, tá? Área administrativa, área logística. Você escreve o objetivo ali para facilitar. Se você tiver experiência numa vaga já anteriormente e quiser concorrer à mesma vaga, você sabe que aquela vaga está aberta, ou você está deixando o currículo para o banco de dados para uma abertura futura, você cita também no objetivo. Vaga, analista administrativo, analista financeiro, analista de recursos humanos, supervisor de produção. Você cita ali no objetivo. Isso já facilita na hora que a pessoa receber seu currículo para selecionar. Próxima coisa que você vai constar, que deve constar, tá, no seu currículo. Tá? Lá à frente, por exemplo, essa e a próximo tópico que eu vou falar, eles podem inverter de ordem no currículo. Ou mesmo ele está numa ordem diferente, que nem a gente viu lá no começo. Tá? Dessa forma aqui, expostos dessa forma no currículo ou dessa forma aqui. Isso vai depender de alguns fatores que eu vou falar à frente, mas essa é outra informação essencial para estar no seu currículo, que é o quê? Formação educacional, tá? Quais que são os seus estudos? Novamente, a pessoa que está lá tem que pensar o quê? Como a pessoa que recebeu o seu currículo. Ela recebeu o seu currículo, ela já leu o seu nome e ela está ali seu contato facilmente. Ela viu a área, seu objetivo profissional. Estava lá escrito lá, assistente de logística. Ela sabe, eu tenho essa vaga aberta. Aí a pessoa tem em mente o quê? O que eu preciso para a vaga de assistente de logística? A pessoa tem que ter um técnico em logística. Ela vai olhar a formação educacional da pessoa. E ela já vai comparar ali. Se a pessoa tiver a formação, ela continua selecionando. Se ela não tiver, ela já vai descartar aquele currículo. Então, por isso essa é uma informação essencial para ter todos os currículos, tá? Como você vai preencher a formação educacional? Você precisa colocar tudo o que você estudou na vida? Não. É óbvio que um curso já de um grau superior, ele já elimina o curso anterior seu. Então você não precisa colocar, eu tenho educação básica, eu tenho ensino médio, eu tenho curso técnico. Não. Você sempre vai colocar o seu último curso daquela área, tá, em que você estuda. Se você tiver faculdade, é óbvio que
aquela faculdade, significa que você já terminou os seus ensinos. Ensino médio, por exemplo, ensino fundamental. Agora, se você não concluiu o ensino médio, o que você vai fazer? Ensino médio cursando o último ano. Se você está cursando um técnico, você não terminou o técnico, você vai colocar técnico em recursos humanos, terceiro semestre, segundo semestre, previsão de conclusão no ano tal. Você coloca esse tipo de informação quando você for falar na formação educacional sua. Lembrando, poxa, eu tenho um técnico em logística e agora eu estou fazendo um curso superior na área de filosofia, uma área diferente. Tudo bem, aí você pode colocar técnico em logística, concluído no ano tal, do ano tal ao ano tal, e curso de filosofia iniciado no período tal, com previsão de término no ano tal. Porque são formações diferentes, tá? Para a sua área. Agora, se você tem um técnico em administração e agora você está concluindo a faculdade de administração ou já concluiu a faculdade de administração, você não precisa listar na sua formação educacional ensino técnico em administração e superior à administração. Não, aí você elimina e diz a sua última formação. A mesma coisa se você tiver uma pós-graduação, você vai direto, coloca formação acadêmica, bacharel em administração, mais pós-graduação em recursos humanos, mais mestrado. São formas mais práticas, você vai sempre listando do última graduação sua mais elevada para as anteriores, não precisando listar todas, né? Separa, no caso, num superior, se você tiver uma graduação acima do superior, você começa por ela, doutorado, mestrado, superior e para por ali. Se não tiver, você tem a graduação técnica, foi a última graduação sua, então ela vem em primeiro. Porque você tem a graduação técnica, depois dela você vai colocar se o ensino médio seu está completo ou está incompleto. E aí vem a experiência profissional. Por que eu falei que aqui pode estar invertido, por exemplo, a ordem que você vai colocar no seu currículo? Se você já tiver mais experiência profissional naquela área, você pode colocar esse item primeiro aqui, na frente. Se você não tiver experiência, tiver muita pouca experiência profissional, você valoriza, tá? Aqui é o quê? Você valorizar seu currículo. Então você vai valorizar o quê? Sua formação acadêmica, mostrando que você já tem formação acadêmica naquela área que você está concorrendo à vaga, mas você ainda não tem experiência. Agora, se você tiver uma longa experiência acadêmica, você coloca uma longa experiência profissional maior do que a experiência acadêmica, você pode usar a experiência profissional acima da sua formação acadêmica. Aqui também é um item que vai eliminar alguns candidatos, tá? Durante o processo seletivo. Então, a pessoa pegou seu currículo, viu lá seu nome no cabeçalho, seus contatos, viu o objetivo, assistente de logística, a formação técnica em logística, beleza, tá ok, experiência profissional. Aí ele vai olhar para o critério da vaga. Se a vaga exige experiência ou não exige. Se a vaga exige experiência de 6 meses, ele vai olhar ali, experiência profissional, vai olhar se a pessoa tem aquela experiência na área ou não. Isso vai ajudar a pessoa a escolher o currículo. Como que você preenche experiência profissional? Da última empresa que você trabalhou e aí você vai voltando para as demais. Nunca precisa colocar mais do que 3 empresas, tá? Que você trabalhou na experiência profissional. Mas você vai falar assim, trabalhei... Você pega e coloca as últimas 3. Então, a minha última foi essa, depois você coloca a sua anterior a essa e depois a antepenúltima a essa. Então, são 3 empresas ali que você lista na sua área de experiência profissional. Como que você coloca aqui também? Tem um modelo para você preencher e para atrair mais também a visão daquela pessoa que está recebendo. Então, você vai colocar na experiência profissional. Isso aqui, ó, é um subtítulo, você pode deixar como subtítulo no seu currículo, se você está fazendo aquele currículo de formato mais padrão, um Word com tópicos, um abaixo do outro, né, como uma página de um livro que foi redigida. Então, você colocou um tópico em negrito aqui para destacar experiência profissional. Aí você coloca empresa, 2 pontos, você coloca o nome da empresa que você trabalhou. Aí você coloca atividades que você fez ali. Primeiro coloca o nome da empresa e coloca ali função, tá? Para ver
isso já ajuda a pessoa a selecionar se aquela função que você executou é igual à função que você está concorrendo. Você coloca empresa XYZ, função, assistente de logística. É a vaga lá que você está concorrendo, que você enviou o currículo. Então a pessoa já vai falar, pô, experiência aqui. Aí você pode descrever as atividades que você fazia lá. Por quê? Porque cada área tem atividades, cada empresa tem atividades diferentes. Aí você faz um resumo, nada muito extenso, tá? Mas você cita ali as suas principais atividades. Por quê? Porque muitas vezes você executou uma função na sua empresa anterior e aquela vaga que a empresa está exigindo pode ter uma nomenclatura diferente. O nome da função pode ser diferente. Mas o que você fez, as atividades que você fez, são as mesmas coisas. Por isso você traz isso no seu currículo e vai te ajudar. A pessoa vai ler as suas atividades e vai falar, é a mesma coisa aqui, essa pessoa se encaixa com a vaga. E aí, por último ali, na experiência profissional, você vai colocar a data. Data de entrada na empresa, como você começou a trabalhar naquela empresa, e a data de saída daquela empresa lá. Se você ainda estiver trabalhando, mas estiver concorrendo a uma outra vaga, você coloca lá até o presente momento. Então quer dizer que você está trabalhando ainda. Completar minha aula aqui para a gente continuar. Minha água aqui para a gente continuar a nossa aula. Então, experiência profissional são isso, esses elementos que eu falei para cada uma das empresas. Nome da empresa, função, atividade que você fez lá e data de saída e data de entrada e saída. Depois, para o seu currículo, para dar seguimento, você pode colocar cursos complementares, mas você coloca isso no tópico mais abaixo, que não vai chamar tanta atenção assim, ou não pode fazer tanta diferencial para a pessoa que seleciona. Então, lá em cima, você colocou a sua formação educacional, aqui é a formação acadêmica mesmo, que isso muitas vezes é um quesito de seleção. A pessoa, eu exijo alguém formado em engenharia. Então, se a pessoa não tem formação em engenharia, a pessoa não está selecionada. Então, aqui está no começo do currículo para facilitar a leitura. Os cursos complementares são outros cursos que você acha relevante citar para aquela área que você está trabalhando ali. Tá? Então, aqui você pode citar, por exemplo, um curso de oratória. Você fez um curso de oratória, importante comunicação dentro da empresa. Você coloca ali curso complementar de oratória com tal pessoa. Ah, um curso de negociação. Coloca curso de negociação para aquela área. Ah, mas eu fiz um curso de cabeleireiro e não tem muito a ver com essa área. Coloca ou não? Aí não precisa colocar. Se o curso é muito díspare com a área que você está concorrendo, não precisa colocar. Porque pode daí dar a entender para o entrevistador que, poxa, talvez essa pessoa está procurando outra área, mas ela quer trabalhar, ela fez um curso de cabeleireiro, acho que ela quer trabalhar de cabeleireiro, mas deve estar procurando aqui uma vaga de assistente de logística, mas talvez depois ela saia para ser cabeleireiro. Então aí pode dificultar a interpretação da pessoa que está lendo o seu currículo. De repente você fez um curso de cabeleireiro porque você tem curiosidade, ou quem sabe no futuro, ou nas horas vagas, trabalhar. Mas você quer também aquela vaga lá, você quer trabalhar dentro daquela empresa. E aquilo pode, esse curso muito diferente, pode fazer uma leitura errada do selecionador e te acabar não te chamando para uma entrevista. Então, cita cursos que são cursos genéricos, tá? Que para todas as profissões são boas, né? Por exemplo, esses que eu citei, negociação, oratória, todo mundo precisa de uma boa comunicação, né? Postura, e por aí vai. Esse tipo de cursos que trabalham com desenvolvimento humano, você pode colocar de forma geral, que você tenha feito, você cita ali. Cursos de informática, por exemplo, Excel avançado, ou curso de Excel, curso de PowerPoint, tudo isso que você vai ter convívio na empresa. E se você tiver esse conhecimento, a empresa sabe que você pode agregar lá. Aí você cita em cursos complementares. Tem profissionais que não têm experiência profissional remunerada para poder falar, mas tem também uma experiência como trabalho voluntário. Você coloca isso também aí no seu currículo, um trabalho voluntário. Cita quais as áreas que você já fez trabalho voluntário. Isso vai mostrar para aquela pessoa que está recebendo o seu currículo que você é alguém que não quer ficar parado, que você está trabalhando, que você está se voluntariando para fazer as coisas acontecerem, que você já tem uma experiência de trabalho.
Você está ajudando outras pessoas a crescer, a se desenvolver, a fazer, a organizar um trabalho. Então, final ali você cita o trabalho voluntário. Queira você já tenha tido uma experiência profissional, queira não. Se você já trabalhou em outra empresa, mas você também faz trabalho voluntário, pode citar ali. Deixa claro aquilo para quem está selecionando você. Se você não tem uma experiência e está esperando uma oportunidade, poxa, isso aqui é um caminho ótimo para você ter uma experiência de trabalho, para você falar para outra empresa. Eu nunca trabalhei, mas eu já trabalhei com projetos voluntários para tais organizações. Então você vai mostrando todas as organizações que você já ajudou. A pessoa vai ver que, apesar de você não ter tido uma experiência profissional remunerada, que você já teve uma experiência de trabalhar. E é isso que está buscando. O que é experiência profissional? Nem sempre uma empresa, principalmente para jovens da área, né? Se é um alto executivo ou um cargo que exige mais especialidade, ele está buscando na experiência alguém que já tenha feito aquela função, que saiba como resolver aquele problema, para um cargo pleno, para um cargo sênior. Para pessoas mais jovens, muitas vezes a experiência que ele está buscando é saber como que essa pessoa se comporta trabalhando junto com outras pessoas. Porque tem essa dificuldade. Muitas pessoas, na hora de trabalhar em equipe, não conseguem trabalhar em equipe. E aí eles querem isso, saber, essa pessoa já trabalhou em outra empresa ou não, como que será que foi esse relacionamento dela, essa experiência dela lá dentro. E aqui ele ilustra isso, que essa pessoa já trabalhou com outras pessoas, já trabalhou junto com outras pessoas. Uma dica final, para a gente fechar esse tópico do como fazer, né, a estrutura do currículo é foca numa área em que você vai mandar o currículo. Tudo isso que eu vi aqui, tudo isso que falamos, né? Ah, eu tenho algum curso, será que eu coloco ou não? Eu tenho diversas experiências que eu coloco, diversas formações educacional. Pense no seu currículo com um foco de uma área. Ou seja, se você tiver experiências em áreas diferentes ou formações em áreas diferentes, trabalhe com 2 currículos. Fica melhor e aumenta as suas possibilidades. Por exemplo, eu quero focar na área de vendas. Então você monta um currículo mostrando sua experiência na área de vendas. E outro currículo com a experiência na área de assistente logístico. Então você mostrou 2 currículos e envia 2 currículos para vagas diferentes. Cada currículo tendo um foco. Então define melhor o posicionamento do seu currículo frente àquela pessoa ali. Mostra que às vezes a pessoa não ficou mudando só de área, mas que a pessoa estava focada em uma área de atuação. Algumas dicas, né, para onde você deixar um currículo, para onde você enviar e encontrar vagas de emprego, né? Agências de emprego na sua cidade, você vai encontrar provavelmente diversas agências aí, dependendo do tamanho da cidade que você reside hoje. São várias agências que recrutam para as empresas, né? Eles fazem esse trabalho. Na internet você pode encontrar na curriculum.com.br, você pode cadastrar seu currículo lá, você pode encontrar no vagas.com.br, você também cadastra seu currículo lá e pode procurar vagas ali e enviar a candidatura sua ali, cato.com.br, da mesma forma você vai cadastrar um currículo, a Cato também você pode cadastrar vários tipos de currículo, essa dica que eu deixei para você, ter vários currículos. A Cato permite você fazer isso, né? Você pesquisa as vagas ali pela Cato e envia o seu currículo que você cadastrou no site para lá, tá? A Cato ela é paga, tá? Então existe uma mensalidade por mês que você paga para usufruir dos serviços da Cato. E um lugar onde você pode encontrar vagas é no LinkedIn, né? O LinkedIn é o seu perfil profissional. Então você tem o seu perfil ali, você cadastra os seus dados, suas habilidades dentro do LinkedIn. Isso ajuda a pessoa que vai selecionar você também. Se ela te encontrar pelo LinkedIn, te ajuda a ser achado. Se alguém estiver procurando algum profissional para aquela área, você estando no LinkedIn facilita a pessoa te achar por ali. Então, isso aqui ajuda muito, né? Faz uma diferença, né? A pessoa também está no LinkedIn, pode ser mais fácil de ser encontrada. Também por ali você pode encontrar vagas também de pessoas que estão postando, né? Principalmente o pessoal de recursos humanos utiliza muito o LinkedIn. Isso pode ajudar aí você ser achado no LinkedIn e alguém te enviar, né? Falei até no vídeo anterior,
Eu aceito convites no LinkedIn, se você quiser aí, aluno, se você quiser me adicionar lá, Carlos Alexandre de Paula, estou lá como perfil, professor, escritor, palestrante, lá no LinkedIn também. A gente pode trocar conhecimentos aí pelo LinkedIn. Um modelo agora de currículo que está mudando, né? Que está sendo exigido por algumas empresas, é uma novidade para a gente trazer aqui também para essa aula de hoje, que é o vídeo currículo. Que nada mais é que o quê? Vai ser um vídeo falando inteiro, meu currículo inteiro, tudo isso que você explicou aqui, professor? Não, vai ser um vídeo que você vai fazer uma apresentação sua no seu currículo para a empresa, né? Como que normalmente acontece esse vídeo currículo? Isso você só vai fazer se a empresa pedir também, ou se você achar que vai fazer diferença, tá? Não é toda empresa que dá alguma bola para vídeo currículo. Algumas estão exigindo isso e você traz esse elemento porque é uma exigência da empresa, tá? Se a empresa não teve exigência, você pode mandar somente o seu currículo normal. Como fazer um bom vídeo currículo, então? Vamos olhar alguns passos aqui. Primeiro tudo pesquise sobre a empresa. Assim como a gente viu essa dica lá durante a entrevista, a mesma coisa aqui. Pesquisa a empresa que você está gravando um vídeo, que você vai falar. Entenda sobre aquela empresa, tá? Para você conseguir ter uma melhor argumentação na hora de fazer o seu vídeo. Para você mostrar que você entende daquela empresa, o que aquela empresa faz, quais são os clientes dela. Segundo passo. Crie um roteiro para o seu vídeo. Não vá gravando e falando sem saber o que está falando. Grave um roteiro, que nem aqui a gente tem um roteiro da aula, vai passando tópicos a tópicos que conectam entre si. Então crie um roteiro, ou seja, da onde sua ideia começa, onde sua ideia termina, né? Algumas dicas para criar um roteiro o que eu quero passar ao entrevistador. Então responda essa pergunta, qual que é a impressão que eu quero passar para o entrevistador? Isso vai constar na sua fala, essa impressão, isso que você quer trazer para ele. E a segunda dica o que eu posso contar para gerar curiosidade, para o entrevistador querer me conhecer. Então, poxa, o que eu posso falar aqui, uma diferencial, algo que eu fiz, algo que eu tenho, que o entrevistador queira ouvir ou falar mais sobre aquilo. Então, você pega e fala um pouquinho ali disso, para que o entrevistador te chame e queira ouvir mais sobre aquele tópico, sobre aquele assunto, né? Gerar essa curiosidade numa apresentação também ajude muito nesse processo aí da pessoa te chamar de volta aí. O vídeo tem que ter uma curta duração, tá? O vídeo currículo não é para você fazer um vídeo de 2 horas. Por isso que eu falei, não vamos falar tudo aqui, não vamos lá. Oi, eu sou o Carlos, falar o cabeçalho inteiro. Eu sou o Carlos, tenho tantos anos, minha formação é essas empresas que eu trabalhei são isso. Elas trabalham e fica uma coisa monótona que a pessoa não vai assistir, tá? Então seja um vídeo de curta duração ali, pense em 1, 2 minutos de vídeo no máximo, tá? Que vai fazer isso, mostrar quem você é, falar sobre você, mostrar que você conhece a empresa, gerar uma curiosidade. Essa curiosidade pode ser baseada na sua experiência acadêmica ou profissional, de tipo, poxa, esse cara fez isso, eu quero ouvir mais, como que esse cara resolveu esse problema aqui na minha empresa, por que eu tenho que trazer ele para resolver esse problema. Então, de forma muito objetiva, é um pequeno discurso que gera uma curiosidade, gera vontade da pessoa querer vir te buscar, conversar mais com você. Não pensa que porque você está em vídeo, você pode relaxar com a vestimenta, né? Falamos sobre dicas de vestimenta para entrevista de emprego na nossa aula anterior. As mesmas dicas são válidas aqui. Entenda qual que é a vestimenta padrão daquela empresa e faça a mesma vestimenta sua para gravar aquele vídeo. Né? Não vai, estou gravando um vídeo, eu vou gravar aqui da minha casa, aqui, vou gravar com qualquer roupa. Não, isso vai ser visto, isso vai estar sendo julgado ali na hora que a pessoa vê o vídeo seu. Outra dica importante, tome ou demais cuidados com a gravação. Você está fazendo um vídeo currículo, então garanta que você tem uma iluminação legal, de que a pessoa vai estar te vendo ali bem no vídeo. Garanta que o áudio está saindo claro para a pessoa, tá? O que você está sendo falado, que saiu bem naquele vídeo, tá?
Ninguém está falando em investimento de alta tecnologia para gravar o vídeo. Estamos falando aqui de cuidados básicos, tá? Com a roupa, eu vou gravar com a câmera do meu celular. Tudo bem, isso não tem problema nenhum. Você está gravando com o recurso que você tem no momento, isso é normal. Agora, o recurso que você pode, aí sim, controlar é sua vestimenta, o ambiente. Você vai fazer um ambiente todo bagunçado, é essa impressão que você quer passar para o entrevistador? A pessoa que está selecionando vai olhar, vai ter papel jogado no chão, móvel quebrado, vai estar uma bagunça aquele ambiente onde você está gravando. Isso você pode controlar, tá? Ele vai saber que você gravou com o recurso que você tem e ele não está exigindo que você compre uma câmera melhor ou um microfone melhor. Não, mas o que ele está analisando ali é que você pode controlar, que é sua postura no vídeo, sua vestimenta, o ambiente onde você gravou, se você tomou um cuidado de gravar num ambiente organizado ou não, tudo desorganizado. E os cuidados normais aí, tem o áudio está claro para aquela pessoa tá ouvindo o que você está falando. E treina. Para muita gente, falar para o vídeo, falar para uma câmera é difícil. E a gente quebrar esse gelo muitas vezes é mesmo difícil, né? A gente começar a gravar, começar a falar de forma legal para uma câmera, sem parecer muito mecânico ou sem se transformar em algo monótono que a gente está falando. Então a dica é o quê? Treina. Se você tem alguma dificuldade para falar para a câmera, só que você está fazendo um vídeo currículo, pensa, isso pode fazer a diferença entre você ser chamado ou não ser chamado. Você pode estar competindo com outras pessoas que também têm essa dificuldade de gravar. E aí? Essa é a forma de você fazer a diferença, de você se diferenciar daqueles outros candidatos que não estão treinando. E se você estiver competindo com alguém que tem uma facilidade já para falar, poxa, a pessoa já é quase que um youtuber profissional, ele já fala muito bem para a câmera, e aí mais uma razão para você treinar, para você se igualar um pouco a habilidade que aquela pessoa já tem, a habilidade que ele já desenvolveu e ganhar depois no momento da entrevista, mostrando sua experiência, mostrando sua expertise no tema. E aí sim o entrevistador vai escolher quem ele julga mais apto para aquela vaga. Mas aqui o vídeo currículo é a sua chance de pelo menos estar na entrevista, pelo menos mostrar o que você sabe, tá? Para ver se, poxa, quem sabe é a vaga para você ou não é, mas pelo menos você deu um passo a mais. Então, não hesite em treinar, né? Muitas pessoas usam o treino em frente ao espelho para ver como estão falando, para ver como estão se comportando. Então, treine é melhor do que enviar um vídeo currículo que saiu ruim, um vídeo currículo feio para aquela pessoa que vai analisar, vai descartar. Você está fazendo uma gravação, então se lembra, não ficou bom, deleta e grava outro, até tá bom. Para a gente fechar a aula de hoje, uma dica, claro, sobre gírias, né? Não é porque você está num vídeo currículo que você deve estar usando gírias, né? Muitas vezes a outra pessoa que está assistindo aquele vídeo não vai compreender aquele tipo de gíria, não vai entender o que você está querendo dizer com aquilo. Se a pessoa não entende o que você quer dizer, dificilmente ela vai te chamar para que você explique o que você quis dizer. Não. Ela vai te chamar se ela ficou com curiosidade de alguma coisa que você falou ali, se ela quer saber mais sobre algo que você falou sobre si, sobre uma experiência sua. Aí sim, se ela não entende o que você fala, não tem razão nenhuma para ela trazer você pessoalmente para entrevistar e ela passar ali mais tempo sem entender o que você fala. Se nem por um vídeo de 1 minuto ela conseguiu entender, dificilmente ela vai querer passar 15 minutos sem entender o que você está falando. Então, não use gírias, evite usar gírias, porque você não conhece habilidade ou conhecimento de gírias da outra pessoa do outro lado. Você pode usar alguma coisa que não foi compreendida. Se não foi compreendida, você corta aí a sua chance aí de um segundo momento. Essa foi a nossa aula de hoje, então, falando sobre essas dicas aí para você elaborar um currículo diferenciado, um currículo que chame a atenção, que te dê uma possibilidade maior de estar sendo chamado aí para uma entrevista. Eu sou o professor Carlos, para a Escola Técnica Residência, e até a nossa próxima aula.